I have a special joy in seeing Abby. Eu tenho uma alegria especial de ver a Abby. Os pais dela se juntaram ao IHOP quando a gente tinha só 20 pessoas. A Abby devia ter uns 3 anos de idade e ela começou a tocar nas nossas equipes de adoração com 7, 8, 9 anos de idade. E ela tem feito isso desde sempre. E olhar para ela agora, crescida, eu te amo, Abby, onde quer que você esteja agora. We'll turn to Isaiah chapter 60. Abre comigo em Isaías 60. Father, we come to you in the name of Jesus. Pai, nós chegamos diante de Ti em nome de Jesus. For your holy Nós presence, estamos diante da Tua santa presença, of your holy angels. da presença dos Seus santos anjos. We love E you. nós dizemos que te amamos, Abba. We ask you, E nós te pedimos Holy Spirit, que o Espírito Santo magnify your Son, and magnifique o Teu Filho nessa noite. we ask you to take the things that belong to Pega as coisas que pertencem a Ele give them to us. e que você dê a nós hoje com poder, em nome de Jesus. Amém. We're going to begin in Isaiah chapter 60. Nós vamos olhar Isaías 60, versículo 2, Very dramatic, essa declaração dramática, exciting, bem empolgante, prophetic statement. mas alarmante, The Lord returns. uma declaração bem alarmante para a geração que vê a volta de Jesus. Tonight, confident and energized that Eu tenho fé e confiança hour for the church, que a maior hora para a igreja está prestes a começar. the church is yet ahead. Essa maior hora da igreja vai ser muito desafiadora também para a nossa carne. It will be dynamic in the spirit. Vai ser dinâmico no espírito, mas desafiadora na carne. Say that. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: About the great revival. eu vejo que muitas pessoas falam sobre avivamento e as pessoas ficam empolgadas com isso, que o Espírito Santo vai vir e fazer com que todas as coisas fiquem melhores, mais fáceis, que os cultos vão ficar maiores, as vidas vão ficar, a vida vai ficar melhor. Mas o grande avivamento do fim dos tempos, na Bíblia, está em contexto com uma grande hostilidade contra o Evangelho, a maior da história, uma grande perseguição, está conectado com o grande liberar do grande poder. E a igreja vai entrar num nível de amor por Deus que nunca viveu antes. Então, antes da volta de Jesus, o Espírito Santo vai estabelecer o primeiro mandamento no primeiro lugar. Pessoas na terra, pessoas como nós, Weak vessels, we will vasos with all of our heart. é simples, nós vamos amá-lo de todo o coração. Ele nos ama com todo o seu coração. E Ele está voltando para uma noiva do mesmo nível. Has some rigor to it. E o rigor da preparação é real. Eu converso com algumas pessoas que são ingênuas a respeito desse assunto, são um pouco juvenis a respeito de como a preparação para o avivamento é. Não vai ser legal, não, vai ser muito, muito importante, é muito real, vai ser um desafio, Shift the body of Christ. porque vai mudar o corpo de Cristo na terra para ter um coração tão entregue para Deus, e nós vamos amá-lo assim como Ele ama, de todo o coração. Greater than ours, O amor dele é muito maior do que o nosso, giving our all. mas nós vamos dar também o nosso tudo. Well, tonight I want to Bom, talk hoje à noite eu quero falar a respeito de uma frase spoke to me que o Senhor falou comigo years ago, 1997, 20 anos atrás, em 1997, onde o Senhor falou comigo e me incomodou, não foi muito empolgante. Quando Ele falou comigo, Ele disse o seguinte: eu quero que você seja uma voz, não um eco. thought on that for some months. E eu pensei a respeito dessa frase há alguns meses. I go, what do you Quero que você seja uma voz, não um eco. voice and not just an echo? Eu quero que você seja uma voz e não um eco. Biblical. Não apenas repita Something that histórias ou argumentos bíblicos, I want you mas eu quero que a palavra esteja dentro de você mesmo quando ninguém te veja. in the mind only. Porque a palavra que só é gerada na mente, só alcança a mente das pessoas. Mas a mensagem que queima no coração do lugar secreto toca também o coração das pessoas. E o Senhor está levantando uma geração de jovens. Eu tenho 62 e eu estou focado nessa próxima geração. Eu amo a minha geração, as mães e os pais,
que se juntam a essa nova geração. Então nós não estamos num conflito de gerações, mas nós queremos ver uma nova geração se levantando, sendo uma voz e não um eco, que eles vão dizer a verdade e não apenas uma coisa popular que faz parte do cristianismo ocidental. A retórica cristã ocidental não é apostólica, não está apoiada totalmente na verdade. E Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, porque Ele está bem sério e interessado em ter uma igreja inabalável. Quando Ele voltar, ele fala, eu quero voltar para um povo com um coração totalmente meu. Eu vou liberar o meu espírito com poder. Eu vou fazer algo sem igual na terra. E isso vai ser uma grande história de amor. Mas, porém, vai haver desafios, vão haver obstáculos. A nossa carne não vai gostar da jornada, mas o nosso espírito vai desfrutar. Então vamos olhar Isaías capítulo 60, versículo 2. Nós vamos olhar as dinâmicas únicas da volta do Senhor. O que eu quero dizer com as dinâmicas únicas? As trevas vão atingir um nível que nunca antes houve na história. Da mesma forma como a igreja vai atingir uma luz de intensidade que nunca houve antes. Então os dois vão crescer. Esses dois extremos vão acontecer no mesmo período de tempo. E isso vai criar dinâmicas únicas que nenhuma geração no corpo de Cristo jamais viveu isso. Mas a palavra de Deus avisa claramente sobre isso. E nós queremos abraçar o que a palavra de Deus diz. E nós queremos ficar bem claros a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. Nós queremos que o Espírito Santo dê liderança para a gente. Very dramatic statement. Verse 2 of Isaiah 60. Vamos olhar o versículo 2. Darkness will cover the Veja, as trevas vão cobrir a terra. by the Spirit of God. Mas profundas trevas vão cobrir a terra. Uma profundidade de terra que nunca foi vista antes na história. Vai cobrir toda a terra. O pecado vai atingir níveis de influência. Os demônios vão fazer coisas horríveis. O espírito do anticristo também. E o anticristo que também vai ter um império que vai ser muito mais cruel, muito mais poderoso, muito mais atraente para as nações do que qualquer coisa parecida do que o Adolf Hitler já foi antes. Ele vai ser um grande inimigo de Israel da igreja. Ele vai enganar e ser amistoso no começo, mas ele vai perseguir a igreja e Israel, mas Deus vai converter essa perseguição para a sua vontade. Então veja, grandes trevas vão cobrir a terra. Mas esse não é o fim da história. Mas o Senhor vai se levantar sobre ti e a sua glória vem sobre você. Vai ser vista sobre o seu povo. Essa é uma declaração importante. Eu conheço algumas pessoas que só falam a respeito da primeira parte, as profundas trevas. E eu só conheço também um monte de gente que só fala a respeito da glória. A verdade é o versículo inteiro. Nós não podemos separar o versículo. Nós não podemos separar essas duas realidades. Elas vão vir juntas. E ela vai ser no momento único da história, onde nunca ninguém na história do corpo de Cristo já viveu. Ninguém a gente vai poder olhar para trás e tirar inspiração. Mas a palavra de Deus é clara a respeito disso. Nós precisamos encarar isso, nós precisamos estudar, beber. Assim como o anjo visitou João em Apocalipse, ele fala, come o rolo. Come a palavra, come, mastiga, medita, digere o livro, coma
o rolo, Meaning, coma o livro. Isso é simbólico. don't just kind of Se dê totalmente para a palavra. glance at the Word of God. Não só um relance para a palavra, mas os mensageiros do fim dos tempos, eles vão ir fundo na palavra de Deus, e eles vão entender as dinâmicas, e eles vão ser uma voz para a geração. Então, o corpo de Cristo vai estar preparado e não ser pego desprevenido, porque Deus está levantando jovens que nessa hora vão preparar a geração da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Look what it says in Acts chapter 2. E outras coisas, e outro que diz em Atos 2, versículo 17, Atos 2, 17. This has not happened, by the way. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso não aconteceu ainda, porque o espírito só caiu ali sobre 120 pessoas ali naquela hora. Believer, Todo crente na geração que tem a volta de Jesus vai fluir em sons e visões. vision. As pessoas falam, eu não acredito Recently, em sonhos e visões. my people, Algumas pessoas tentam debater isso comigo e eu falo, eu não quero debater sonhos e visões. well, I love Jesus more than I like debate. Eu amo mais Jesus do que debates, porque não adianta a gente decidir agora se vai ter ou não sonhos, porque nos últimos dias todos vão sonhar e vão ter visões. Isso vai acontecer com toda a carne. Young and old, Pessoas salvas, homens, mulheres, jovens, crianças vão fluir no Espírito nesses anos que antecedem a volta de Jesus. Não é um movimento qualquer do Espírito, mas vai ser algo dramático. day is coming, every believer Vai chegar o dia onde todo crente vai fluir no Espírito. Jovem, together. criança, velho. This is going to happen Vamos ver o versículo 20. before the Versículo 20 diz que isso é antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. as the great Ele é grande e glorioso. and A palavra grandioso aqui nessa tradução lead you to the wrong conclusion. talvez pode te conduzir para uma Awesome is in uma interpretação errada. this is in Maravilhoso, glorioso, não é só impressionante de legal. É glorioso de uau. Joel chapter 2. Nós precisamos olhar em Joel 2 também, que isso deixa mais claro. And those years leading up Nesses anos que antecedem a volta de Jesus, King in the sky, antes de Jesus vir, vai ser people that say yes to esse dia vai ser grande para o povo que diz sim para ele, mas vai ser terrível para o dia que diz não, para o povo que diz não para ele. terrible. Diz muito terrível, não só terrível, porque quando ele volta, ele vem com zelo pelo amor, e os seus juízos Everything that é para remover tudo que impede o amor. him just kind of Os seus juízos não é ele reagindo. bridegroom king. Ele é um rei noivo cheio de amor. Those years leading up to E nesses anos que antecedem a volta de Jesus, ele vai revelar o zelo and it's contra aquilo que opõe o seu amor, e isso vai ser aterrorizante, muito aterrorizante. Mas os crentes vão ver isso, e vai ser grande para os crentes, não na carne, mas espiritualmente. glory of God. A glória de Deus, é para isso que nós estamos vivendo. Mas, meu amado, isso também vai ser assustador. E a pergunta é, quem pode resistir? Quem pode responder de maneira bíblica para que possa andar em vitória no meio dessas dinâmicas únicas dessa geração? It means Quando a pergunta é feita aqui, quem pode resistir isso quem pode andar em vitória no meio desse abalo e no meio desse grande derramar de poder? in the reach of everybody if E isso está disponível para todo mundo que diz sim para o Senhor agora. É um sim verdadeiro, não é um sim mais ou menos. É um sim profundo que ele está procurando. not going to take the body of Christ. Deus não vai surpreender o corpo de Cristo. Ele está mandando mensageiros décadas antes para preparar o corpo, para preparar a sua mente a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. E eu acredito que você, jovem, Deus vai dar um download de clareza para que você possa treinar os seus filhos e os seus netos. Eu não sei quando que o Senhor
volta, mas eu acredito que é mais cedo do que tarde. E as pessoas me perguntam, você acha que a igreja está preparada? E a minha resposta é, a igreja está totalmente despreparada para a volta de Jesus. As pessoas não estão preparadas, enormemente não preparadas para a volta de Jesus. Existe um relaxo dentro da igreja que é celebrado na forma da falsa graça de Deus. E isso ofende o coração de Deus, porque ele vai voltar para uma igreja apaixonada. Mas existe toda essa geração que está totalmente neutra, vai ser substituída por uma geração fascinada e apaixonada. Então, o que eu quero dizer é, a igreja não está nem perto de estar preparada para a volta de Jesus. E Deus vai levantar mensageiros para proclamar com clareza. E essas pessoas vão se alinhar aos poucos, porque Deus é gracioso e nos dá tempo. Parágrafo B, nós não vamos conseguir cobrir a nota toda, mas a Bíblia destaca uma geração mais do que qualquer outra geração nas Escrituras. Não é interessante que existe mais a respeito de uma geração do que todas as outras gerações? É a geração onde vai haver mais gente vivendo na Terra. E eu acredito que nessa época vai haver um avivamento que vai alcançar mais de 1 bilhão de pessoas sendo salvas. Eu acredito que vai ter mais pessoas salvas na Terra do que no céu. Talvez vai ter mais gente salva aqui do que lá em cima, eu não sei. Mas a questão é, essa geração, ela é muito significante. E a minha convicção é essa, não é uma profecia, é uma convicção. Nós já estamos vivendo nos primeiros dias dessa geração. Eu não sei, uma geração pode durar até 100 anos. Pode ser até 100 anos uma geração. Então eu não sei onde que a gente está nisso. Mas quando a gente olha para os sinais bíblicos do fim dos tempos, existem vários. Quase todos os sinais do fim dos tempos estão acontecendo simultaneamente e globalmente pela primeira vez na história. E isso alerta o meu espírito. Porque a igreja parece que está bem desanimada. Onde os ministérios mais populares não estão interessados nesse assunto. Eu amo dizer isso, de que Deus não está esperando por uma decisão popular para começar a liberar os seus planos escatológicos. Deus vai fazer, e Ele não precisa da mentalidade ocidental concordar com Ele. Mesmo que a igreja não concorde com que os propósitos que os profetas diziam, é praticamente inexistente essa mensagem bíblica a respeito dessa geração da volta de Jesus. E existe um espírito que deixa as pessoas não saberem a respeito disso. As pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas precisam chacoalhar essa fumaça de diante dos seus olhos. Nós precisamos ser uma voz para essa geração. Pelo poder do amor, nós precisamos dizer o que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Gastar tempo em ser uma voz para poder proclamar ela com poder. Olha no parágrafo B. Eu fiquei bem surpreso por esse fato. Existem mais de 150 capítulos na Bíblia, onde o fim dos tempos é o principal assunto. 150 capítulos. Só para você ter uma perspectiva, se você somar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dão 89 capítulos. Quase 90 capítulos sobre a sua primeira vinda. Mas 150 capítulos. Quase o dobro. A mesma Bíblia, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo. E a maioria do corpo de Cristo
é praticamente analfabeta desses 150 capítulos. E essa é a narrativa bíblica. Essa é a linha da história, que tem os desafios, que tem a glória, que tem as dificuldades, tem as promessas. Estão tudo aí nesses 150 capítulos sobre o fim dos tempos. Alguns anos atrás, como nossa equipe de liderança, uns 10 anos atrás, eu acho, nós começamos a estudar esses 150 capítulos do fim dos tempos juntos, para ver o que a Bíblia diz a respeito dessa narrativa. Porque, meu amado, só existe uma narrativa confiável, e ela está na palavra de Deus. It's one of the books most neglected. Mas a Bíblia é um dos livros mais negligenciados, até mesmo dentro do corpo de Cristo. As pessoas escolhem alguns versículos, elas escolhem aquilo que elas querem acreditar. Nós precisamos pegar a narrativa inteira, não só aprovar os nossos desejos e planos com aquilo que a gente quer, mas existe uma narrativa a respeito da geração mais importante da história, da geração que vai transicionar essa era para a eternidade. E eu acredito que nós estamos nos primeiros dias dessa geração. Existem 150 capítulos. Parágrafo C. Nós precisamos entender esses capítulos. Não todos os detalhes, mas eu acredito que Deus quer levantar líderes que não estão satisfeitos em serem analfabetos nesses capítulos. Não, a hora que a gente vive é muito séria. E esses capítulos são a única coisa que nós podemos acreditar. E Deus nos deu eles de presente. Amados, se nós não entendermos a narrativa bíblica, por padrão, nós vamos abraçar a narrativa secular. E eu estou falando para crente. Se nós, crentes, não soubermos a narrativa bíblica e ficarmos com medo e confusos, e vamos abraçar a narrativa secular. E a narrativa secular é: a pressão vai crescer. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou: as coisas não estão indo muito bem. E eu falei: não, as coisas vão ficar muito, muito, muito piores. Mas a glória de Deus também vai ser muito maior do que no livro de Atos. Então, a pressão vai crescer, crescer, crescer dinamicamente, e vai aumentar a pressão em nós, muito maior do que a gente vive hoje. Se nós não soubermos a narrativa bíblica, vai parecer como que se a história fosse um trem fora do trilho. A gente vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas se a gente souber a narrativa de Deus, nós vamos saber que Deus vai usar as coisas negativas para cumprir o seu propósito. Mas tudo o que o inimigo está propondo para mal, eu vou converter isso para bem. O corpo de Cristo, acredite na minha narrativa. A palavra de Deus também fala a respeito do amor esfriando de muitos. E as pessoas me falam: vai haver um grande avivamento ou o amor de muitos vai se esfriar? E vai acontecer as duas coisas. Essa dinâmica a gente já vê que está acontecendo. Isso já está acontecendo agora. Mas não só muitos vão cair, mas muitos vão cair. E eu acredito que também muitos também vão ser apresentados ao reino de Deus e vão se tornar crentes radicais. E essas pessoas vão ser crentes radicais porque elas vão ser geradas num contexto radical. E essas pessoas vão ser treinadas por pessoas que têm entendimento a respeito da narrativa bíblica. Olha comigo ao parágrafo D. Nós sabemos esse versículo, mas eu quero que a gente leia ele com novos olhos. Essa passagem, by the way, this is a very weighty statement. Essa é uma declaração bem grande. Ela fala a respeito da geração da volta de Jesus. E sem dúvidas, ela também tem alguma aplicação
para 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, mas ela é essencialmente para a geração do fim dos tempos. Ela diz que e esse evangelho do reino vai alcançar toda a terra. The sobering thing, E a coisa impressionante a respeito desse assunto é que enquanto essa coisa que acontece, que toda tribo, toda língua e nação vai experimentar avivamento, vai adorar Jesus, é isso que a igreja tem desejado por 2000 anos, mas isso vai acontecer no contexto de grande perseguição e hostilidade que jamais houve igual na história da igreja. I'm giving it to you as your shepherd. I want you. Eu estou falando hoje como um pastor e eu quero que você coloque o seu coração e Deus quer que nós confiemos na narrativa dele e que ele está ao nosso favor, mesmo no meio dessas coisas que vão se desenvolver. Verse 9. Versículo 9. They will deliver you up to tribulation. They will kill you. Vai haver grande tribulação e eles vão te matar. But there's coming. Sempre houve tribulação durante 2000 anos de cristianismo, mas vai haver um aumento da perseguição antes da volta de Jesus. Mas essa perseguição vai alcançar pessoas que não têm medo mesmo na face da morte, porque elas vão dizer, eu prefiro morrer, é meu prêmio morrer e entrar na presença de Deus. E essas pessoas vão abalar os reinos da terra, porque eles não têm medo, eles são corajosos e eles não têm medo de ser perseguidos. E milhões de pessoas vão ser parte disso, porque as pessoas estão procurando algo pelo qual elas podem morrer. E se você não tem algo por que morrer, você também não tem algo por que viver. E o mundo está procurando algo para que ela possa se apaixonar. As pessoas estão procurando algo assim, e Deus está levantando pessoas que vão encarar a perseguição e vão vê-lo na sua glória e que vão viver um relacionamento eterno com Deus e não vão ser inabaláveis no meio da perseguição e do perigo. E as pessoas vão perguntar, o que essas pessoas pensam ou sabem que a gente não sabe? They will kill you. E Jesus quer falar pra gente, ei, não fique preocupado quando vai haver tribulação, porque eles vão te matar. Mas não se preocupe, nós vamos estar juntos por bilhões de anos. Confia, não fique com medo. Não fique com medo. Não se desanime. Mas algumas pessoas querem viver uma fantasia, mas a palavra de Deus diz que vocês vão ser odiados de todas as nações. Aqui nos Estados Unidos, em todas as nações, quando a gente olha para o clima político, quando a gente vê nos últimos 5 anos a hostilidade, os próximos 10, 20 anos, essa animosidade e esse ódio no meio da mídia social, vão juntar vários componentes contra a igreja. E eu quero dizer, Deus, eu estou nisso porque eu te amo. Eu não estou aqui porque eu recebo o aplauso das pessoas. Eu não quero ser aprovado pelas pessoas. Eu sou grato por quem você é e você é digno. E eu estou nisso porque eu te amo. Jesus falou no versículo 10. E ele fala, muitos serão ofendidos. Se você não entender a narrativa bíblica, as pessoas vão ficar ofendidas. Não só uns com os outros, mas as pessoas vão ficar ofendidas com Deus. E isso vai intensificar. Muitas pessoas vão se desviar, esfriar. Muitas pessoas vão falar, eu cresci e nunca ouvi nada sobre isso. Ninguém nunca falou nada disso sobre mim. Mas Jesus está falando, isso vai acontecer. E as pessoas vão falar, não, a minha igreja não me ensinava isso. E as pessoas vão ficar ofendidas com Deus, porque essa é a vontade do inimigo. Porque se você é ofendido com Deus, você não pode amá-lo também. Versículo 11 diz, deixa eu dizer, eu quero te preparar, porque essa é a maior hora do Evangelho. O Evangelho vai crescer em toda a terra.
Mas eu quero te falar, a resistência contra vocês vai ser real. Set your heart now. Prepara o seu coração agora. Prepara o seu coração agora. Não espere até ficar intenso It intensifies, then you'll get serious, beloved. para você preparar o seu coração. Prepara o seu coração. Than it is right now. Nunca vai ser mais fácil de se preparar do que agora. Agora é a hora de se preparar. I remember as a kid, my parents Eu lembro quando eu era uma criança, caught me. I would E eu- play the trains. eu via os trens passando e eu não faço ideia. Eu lembro que eu corria e pulava nos trens andando e a minha mãe falava, cuidado que você vai perder suas pernas nisso. Faster, Mas harder to get on it. uma coisa que eu sei é que quando o trem ia correndo mais rápido, era mais difícil para mim subir no trem. Era muito difícil. Então, quando as coisas começarem a ficar mais difíceis, vai ficar mais difícil também se alinhar com Deus. Então, quando a intensidade na terra aumentar, Now's the time. agora é a hora de preparar o coração para tomar uma decisão para se posicionar do lado do rei da história. Ele não está perdido na narrativa. Ele sabe o que ele está fazendo. Verse 11. Versículo 11. Falsos profetas vão enganar a muitos. E aqui está o problema. Os falsos profetas, Or imagining algumas pessoas imaginam pessoas com chifre, like a snarty little uma pessoa... vou te enganar. or whatever she is. Anyway, that wicked thing in the Wizard of Oz. O mago de Oz, mágico de Oz. False prophets. Esses falsos profetas não são esses... Yeah, that's not what they are. Eles não são assim. Os falsos profetas não são assim. These false prophets, Falsos profetas são pessoas bonitas, legais, phenomenal clothes, fenomenais, bonitas, personalities, clever com grandes personalidades, bem inteligentes. on social E media. eles são influentes nas redes sociais. E por mais legais que eles sejam, eles são falsos profetas. E agora mesmo eles já estão conduzindo milhões de crentes para longe de Cristo, porque eles estão sendo discipulados pelas redes sociais para longe de Jesus. Clothes on and man, I want Ah, like that. eu tenho uma roupa legal Gotta be anchored e eu quero ser assim, mas nós precisamos nos ancorar na palavra de Deus, porque esses falsos profetas vão influenciar muitos nas redes sociais. declare the truth of the Word of E God. eles não vão declarar, eles vão até usar um versículo aqui e ali, Flatter you, mas só para te enganar friends, and how much more money and how sobre o quão a sua vida mais fácil pode ser, mas isso é mentira. Isso é um falso evangelho seducing the church in the West. que já está seduzindo a igreja no Ocidente. By E eu estou chocado por ver quantos caras bons que, uau, eu quero ter um ministério assim. Ah, eu quero ter uma igreja grande assim. the Word of God. We want to do the Não, Word of God. nós queremos seguir o Cordeiro de Deus. Nós queremos ser fiéis, nós queremos ser reais. Muitas pessoas são seduzidas pelo grande e pelo legal, mas nós precisamos nos ancorar na palavra de Deus, porque esses falsos profetas vão enganar as pessoas, porque eles não são igual àquela bruxa do mágico de Oz. I want you to know, in the presence of all this resistance, verse 14, the gospel of the kingdom will be preached. Mas no versículo 14 diz, Thing the church is o dreaming evangelho do reino vai avançar. 1,000 years is going to happen. In the O midst sonho da igreja durante 2000 anos vai acontecer. No meio da maior pressão vai haver a maior vitória. of verse 14, the kingdom Esse versículo aqui, o 14, ele começa, but the core ele fala a respeito de perdão, vessels of the power of God, the kingdom, e ele fala a respeito sobre sermos vasos the core de message perdão, mas a essência do evangelho do reino é o seguinte, há um rei que está vindo para a terra para confrontar tudo que é contra a sua liderança, para encher o mundo de amor. Essa é a mensagem do reino. You hear a little bit of that? Durante esses 2000 anos de igreja, a gente ouve um pouquinho sobre isso. Generation, Mas durante a geração que recebe a volta de Jesus, the Antichrist, and vai haver um líder horrível chamado o Anticristo. E esse rei do céu vai vir para destruir o Anticristo. coming to Essa é a mensagem do rei que vai entrar no planeta e encarar a maldade e libertar o seu povo e encher a terra do amor.
Esse é o evangelho do reino do rei que está vindo para a terra. É muito mais do que o perdão. Eu amo o perdão. Eu uso o perdão todos os dias. I love the power of Eu amo o poder do reino de Deus. Eu amo o perdão do reino de Deus. Mas o evangelho do reino é mais do que isso. É a declaração de que um homem está chegando na terra e ele tem todos os direitos reais para governar a terra com a glória de Deus, porque ele é a única pessoa que sabe o que é melhor para a terra. welcomed by E essa mensagem não vai ser muito bem-vinda. as a hate message. As pessoas vão achar que essa é uma mensagem de ódio. As pessoas vão achar que essa mensagem é ruim, So it's not que essa declaração não é boa. don't read preach how people can receive forgiveness. Again, don't ever graduate from that. We need that always. Nós não queremos parar de pregar a mensagem do perdão, mas a mensagem do reino fala a respeito de um rei que vai vir no contexto de uma grande hostilidade. Mas essa é a mensagem que nós amamos. Nós amamos o evangelho do reino, do rei que está vindo. He's coming and he's going to drive darkness. E ele está vindo para remover as trevas do planeta. Love is going to cover the earth. Ele vai repreender o diabo e seus demônios. E um rei está vindo. O rei está vindo. Esse é o evangelho do reino. A sua presença já está aqui. Isso é parte da mensagem do reino. Mas existe muito mais. Existe uma manifestação aberta. The Bible has so much information. E a Bíblia tem muita informação sobre isso. Nesses 150 capítulos na Bíblia sobre o fim dos tempos. God's raising up Deus está levantando young people right now. jovens agora, Already raging. porque a batalha já está acontecendo. 1 to 10, I don't really, my numbers aren't accurate. You know, we've gone from De 1 a 10, sei lá, talvez a gente está em 1, 2, 3. 8 and a 10. Não sei se eu estou certo, mas vai ir para 5 e o número vai crescer. E a hostilidade contra a verdade de Jesus vai crescer. E a sua mensagem, Kingdom message. a sua mensagem do reino, Cultural wars. Jesus has the clarity about what love Jesus é a única pessoa que tem a clareza a respeito do que é amor. Ele é a única pessoa que pode definir o que é amor. E ele define amor dentro da santidade, dentro do casamento e mesmo dentro da igreja. A liderança de Jesus está sendo desafiada em nome do amor, porque as pessoas acham que amam mais do que Deus ama. E ninguém ama mais do que Deus. E ninguém sabe mais do que Ele sabe. Ele está certo. Ele é a verdade. rising up against the word of God. It will not. E toda essa afronta contra a palavra de Deus vai ter um momento, mas não vai prevalecer. Found to be true. E o rei vai estabelecer a verdadeira. And I know it to be true. E eu estou abraçando essa verdade. Eu quero estar nessa verdade. Então a batalha já começou. Battle raging. I don't. Quando nós vemos a batalha, nós não fugimos dela. I look at that and I see Quando nós olhamos para a batalha, nós vemos a oportunidade do reino. Ah, agora chegou a hora. maybe Não long sei, talvez tenha algumas décadas, talvez menos. Eu não sei. signs of the times, the biblical Os signs. sinais dos tempos já estão acontecendo. A lot of them are happening. Muitos deles já estão acontecendo e aumentando agora. It's an amazing reality. É uma realidade incrível. Young adults. Mas está na hora de jovens que amam Jesus Are you in it para for real? preparar o seu coração. The Christian Você popularity não swirl. quer viver na popularidade cristã. Você quer viver naquilo que Jesus fala que é a verdade. Courage. Esses jovens vão viver com coragem, eles vão viver decididos. E eles vão invadir e confrontar as trevas. Eles não vão recuar. Eles não vão ficar quietos. E eles não vão deixar os problemas tentarem se resolver sozinhos. Eles vão ser mensageiros de Deus. Well, I'm going to read paragraph E, Eu quero ler o parágrafo E. and this paragraph. E esse parágrafo, I only give you 2 minutes. I just want it on your screen. I don't tá- develop it. eu vou desenvolver ele um pouquinho. I don't know what the word is like. Eu não sei qual palavra. Eu acho que a palavra é. Eu acho que esse é o parágrafo mais que eu já escrevi na minha vida. Quando eu escrevi isso, eu falei: tudo bem, Senhor, amém. Sim, sim, sim. Tell you, Deixa eu te falar. I'm going to mention 10 points here. I'm going to
10 seconds apiece. I just want this on your screen. This is not my message. Coloca essa mensagem na The tela. Lord has a master plan of O justice. Senhor tem um plano incrível para fazer justiça na A terra. lot of people imagine Mas a justiça que as pessoas imaginam não é a justiça que ele está falando. Deixa eu falar o que significa justiça. Well, we'll start positive. Vamos começar com parte positiva. Unprecedented outpouring of the Spirit far beyond the book of Acts. Derramar do Espírito sem precedentes, maior do que o livro de Atos. Yes! Yes! Mas aperte seu cinto aí. He is sovereignly E ele raising up the Antichrist. soberanamente vai levantar o anticristo. God's going to use the devil, but God Deus vai... is going to use him. A soberania de Deus vai usar o anticristo e destruir o anticristo. God sovereignly raising up the most evil dictator in history. A ideia de que Deus levanta o pior líder da história é muito ofensivo para a nossa mente, mas Deus é inteligente e Ele ama de um jeito que nós não conseguimos entender. Ele só fala, confie em mim. In those final years is going to be the greatest Nesses últimos anos, demonic activity in the history. vai haver um liberar incrível, incrível de demônios. Sin is going to come to full O pecado vai chegar à sua plenitude também. Ou seja, levels of homens e mulheres vão atingir níveis de depravação e perversão que nunca teve na história. the Lord's doing. Mas o que o Senhor está fazendo é o seguinte: Ele está falando com o planeta. I'm going to give the Antes de voltar como rei, eu quero te dar a oportunidade para você ir profundo no pecado ou profundo em Deus. Você escolhe. Nessa última geração, vai haver a possibilidade de ir fundo, muito fundo, tanto no mal quanto no bem. and train those who choose love. E esse mal vai treinar aqueles que escolhem o bem. Deus deu a Adão e Eva a oportunidade de escolher, e eles escolheram pecar. E Deus também vai dar a mesma possibilidade de escolha para a geração no fim dos tempos. Let men choose evil and darkness, and men E as pessoas, muitas pessoas vão escolher ao extremo trevas ou ao extremo luz. because he's going to use the negative to Porque ele vai usar o negativo para acelerar o positivo, porque só Deus pode fazer uma coisa assim. There's going to be unprecedented persecution. Vai haver perseguição sem precedentes. Crentes People in the nation of Israel are going to be e os judeus vão ser perseguidos. and E eles vão ser levados para campos de concentração e assassinados. unprecedented release of God's wrath. Vai haver liberar da ira de Deus sobre o império do anticristo, que vai causar destruição The human race de cidades inteiras. will be one half of the planet will die. Metade do planeta vai morrer. Metade do planeta vai morrer nesse conflito. Isso está na Bíblia. The greatest falling away in history will take place in the church. O maior desvio de pessoas da igreja vai acontecer nesse contexto. And compromising church because he loves them. E Jesus vai levantar uma igreja gloriosa no meio disso tudo. Então vai haver juízo, demônios, anticristo, derramado o anticristo, derramado o Espírito, e tudo isso vai acontecer em níveis enormes. E a gente pergunta assim, Deus, quem poderia fazer uma coisa assim? Que Deus poderia fazer uma coisa assim? Que pessoa lideraria a história com esses componentes? Porque esse é, no parágrafo L, He will have a Deus vai ter uma igreja de 2 bilhões de pessoas com um amor tão profundo como nunca antes houve na história. A glória de Deus vai encher a terra, e toda a esfera da sociedade vai ser transformada, e o jardim do Éden vai ser estabelecido novamente na terra. E Jesus vai falar, é isso que eu estava fazendo, e eu fiz isso sem violar o livre-arbítrio de ninguém. E eu permiti a humanidade escolher antes dessa era acabar. Quando eu converso com as pessoas, in the flesh, I don't like, e na carne, eu realmente não gosto disso. Mas isso está na Bíblia. and he's way smarter than me. E ele é muito mais inteligente do que eu.
And I talk to people, I go, when's the last time you've heard E aí eu pergunto, ever como foi a última vez que você ouviu na sua igreja uma mensagem sobre isso? ever talked about these ever for 2 minutes? Quando foi a última vez que você ouviu sobre isso? 2 minutos mostly it's- durante os últimos 10 anos. Our church is really struggling and E we're as pessoas falam, lá na igreja a gente não fala muito disso. till we're in. Deus não vai esperar por nós. Ele está conduzindo a história e ele tem esses negativos, componentes negativos, que produzem os componentes positivos, que produzem um amor incrível dentro de nós, porque o rei sabe o que ele está fazendo. Here, but it's to get it on your radar that where a lot of the Western world Mas a maioria das pessoas ocidentais, proféticas do Ocidente, estão vivendo num mundo blá blá blá, um mundo and read your Bible que você precisa acordar e ler a sua Bíblia. in your spirit if you Vai ser incrível se você ama a palavra de Deus. God is going to make Mas like you and all the money comes. não vai acontecer que você vai ficar tudo feliz, que vai dar tudo bem, todo mundo vai gostar de você. Não, leia a sua Bíblia. I'm not trying to E criticize eu não estou querendo criticar ninguém. the lazy, sleepy Christian. O que eu estou tentando falar é para despertar os cristãos que estão dormindo. Anger at God and Que as pessoas que não despertarem vão ficar ofendidas com Deus. generation E essas pessoas condition of the young people of the next vão generation ficar ofendidas com Deus. message. E essas pessoas não vão preparar a geração para a volta de Jesus. You know what is best. Só Jesus. Eu não gosto dessas coisas. Man in a weak body. Eu sou uma pessoa fraca, mas You eu amo Deus. I want to know you more. E eu quero te conhecer mais, Deus. E eu confio na sua liderança. Paragraph I. Parágrafo I. Daniel chapter 11. It's talking about Daniel 11 fala a respeito da geração da volta de Jesus. a group of people. E ele fala a respeito de um grupo de pessoas. In all of the earth. Ele não está falando só sobre uma cidade, mas está falando sobre toda a terra. Versículo 33. You will A minha oração é para que você encontre o seu nome nesse versículo. E milhões de pessoas vão encontrar o seu nome nesse versículo. understanding. A palavra de Deus diz que vai haver um povo de entendimento. In context here, Daniel E ele fala do contexto. narrative. Um entendimento, um povo de entendimento a respeito do fim dos tempos. That's good. I love general Bible. Não é um entendimento genérico sobre a Bíblia. Understand. Mas vai haver um grupo de pessoas que não vai ficar confuso, que vai entender a narrativa bíblica. As pessoas não vão ficar, eles não vão ficar ofendidos, eles não vão ficar enganados pelo engano, mas eles vão estar vibrantes. E essas pessoas de entendimento, Many. eles vão ensinar e vão treinar muitos através das redes sociais. Existem bilhões de pessoas aí que querem saber a verdade. Believers are more interested in what the Bible says about the end time than believers are. Eu descobri que a maioria dos não crentes quer saber o que a Bíblia diz a respeito do que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, mais do que os crentes querem saber. Cynicism in the church O is cinismo dentro da igreja hoje em dia dangerous. é chocante, mas não é só chocante, é perigoso. They say what you're saying is dangerous. You're just getting people fearful. As pessoas falam, mas o que você está falando é perigoso. Fearful in that day. Não é perigoso. O que eu estou falando And they're confident. prepara pessoas para não serem abaladas no fim dos tempos. They will teach many. E essas pessoas de entendimento vão ensinar a muitos. What's going on? Muitas pessoas vão poder ensinar a respeito daquilo que vai acontecer. Enquanto as coisas negativas começam a acontecer, as pessoas vão poder ensinar sobre isso. Anybody know anything? Será que alguém vai saber sobre isso? Sim. Nós vamos dizer com clareza. Com clareza nós vamos poder falar. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Yet for many days they Versículo 33 fala, sim, vão haver mártires. and that means Muitas pessoas vão cair aqui. Cair aqui é morrer mesmo, não é tropeçar. Algumas pessoas vão ser mortas
pela espada, algumas pessoas vão ser queimadas, algumas pessoas vão ser lançadas na prisão, outras Plunder their houses and their bank accounts. outras pessoas vão ser roubadas por causa que são crentes. Verse 35. Mas versículo 35, The God of glory is o Deus da glória vai ver tudo isso going to purify them. He's going e to vai purificar a igreja, vai alinhar o coração das pessoas commandment. e vai estabelecer o primeiro mandamento no coração das pessoas. Sabe que a única coisa que você leva para a eternidade é o tanto de amor que você cultiva no seu coração? Quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai me perguntar quantos livros eu vendi ou quantas pessoas foram nas minhas conferências. Ele vai querer saber o quanto de amor eu cultivei. E eu não estou interessado em juntar multidões. Eu quero ser fiel. Here, Na página 2, você pode olhar comigo. 20 anos atrás, Deus falou comigo uma coisa. God is raising up messengers. Deus está levantando mensageiros. 20 years ago, 1990, 20 anos atrás, em 97, Ele falou comigo. conference call. Era nessa mesmo lugar aqui. Center, one of the other rooms there. Eu estava aqui mesmo e Deus falou comigo. 10,000. He told me, stirred my heart. Pray Deus falou, ore por 10.000 João Batistas. young people 10.000 jovens que vão ser uma voz e não um eco. E Ele falou, eu quero que você seja uma voz e não um eco. You're going to have to not check into your popularity status. Você não vai poder mais confiar na sua popularidade. Você não vai abraçar todas as oportunidades. Get this on the run. Você não vai conseguir ser isso ou ser assim correndo. Você precisa gastar tempo, devorar a palavra e mastigar a palavra. E você precisa ser uma voz e não um eco. I want to be a voice. E eu respondi ao Senhor. Eu falei, sim, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu quero ser uma voz e não um eco. The messenger. E aí, então, Paragraph B. no parágrafo B aqui, Crying in the wilderness. fala a respeito de uma voz clamando no deserto. Isaías 40 fala, prepare o caminho do Senhor. Catch the phrase is to make straight. E essa voz fala, Straight a highway means to make it clear. preparai um caminho. Not ambiguous. Not politically correct. Não seja politicamente correto, seja reto, seja amoroso, mas não, seja bom, seja humilde, mas seja direto. Diga o que Deus está falando. They won't really like Bom, se eu falar, as pessoas não vão gostar de mim. Esquece a política. make it Fala diretamente a palavra do Senhor. Well, we know this passage Nós conhecemos esse versículo. partially, but Ele foi parcialmente cumprido em João Batista. would you read this passage in depth? Mas quando você lê, bit. quando você lê Glorious thing that essa passagem inteira, he made nós vemos que João, ele preparou um caminho e ele cumpriu essa palavra parcialmente. his was a spiritual highway of truth. João era uma estrada, um caminho Believers could agree with reto que as pessoas poderiam se alinhar com a vontade de Deus e não ficar ofendidos com Deus quando ele estava vindo. he was to make every valley be E exalted. Valleys are ele fala a respeito dos vales sendo exaltados. E os vales falam a respeito dos lugares baixos da nossa vida, da nossa alma. to make the mountains, the proud, the Deus quer rebaixar as coisas orgulhosas em nós e exaltar os nossos problemas. immorality, the perverted. Ele quer consertar And the rough e alinhar as nossas dificuldades, os nossos pecados. as you're preparing Ele quer lidar com isso. the Lord. E ele faz isso quando a gente se prepara para ser um vaso que ele pode usar. Isaiah, if you would have interviewed him in that day, Se você estivesse entrevistando Isaías nos dias dele, Isaiah would have, if we'd have said, how's this going se você perguntasse para Isaías assim, Isaías, como que isso vai acontecer? Eu não acho que Isaías ia falar assim, eu não sei se ele ia imaginar João Batista 700 anos depois. glory of God will be seen by Porque quando Isaías escreveu, ele estava falando a respeito dos precursores do fim dos tempos, porque isso estava conectado com a glória de Deus cobrindo toda a terra. João Batista foi apenas um cumprimento parcial. Ele, na sua geração, não viu a glória de Deus cobrindo toda a terra. these Mas voices. quando Deus levanta essas vozes, The nations will as nações vão ver a glória de Deus. in the earth.
Well, the Lord, these last 20 years I've been asking, Durante esses últimos anos, eu tenho falado, Deus, levanta 10.000 João Batistas. Não para morar no deserto, mas pessoas que vão falar no meio dos desertos das nações, das cidades. Nós amamos a igreja na América, nós amamos a América, mas existe um deserto no qual nós estamos vivendo, um foco errado, e nós precisamos falar com clareza sobre isso. Eu tenho orado, Deus, levanta 10.000, talvez Ele vai levantar 1 milhão, mas eu estou orando para Deus levantar 10.000, e eu sei que Ele está te marcando nessa noite. Eu sei que você vai ser uma das pessoas que vai preparar o caminho do Senhor, que vai experimentar o poder de Deus e que vai ensinar a respeito do fim dos tempos, vai ensinar esses 150 capítulos do fim dos tempos. E você não vai ficar ofendido com Jesus. Não vai ficar ofendido como as pessoas vão ficar. E eu quero ser uma voz. I'm not content. Eu não estou satisfeito em ter um ministério popular. Popular Eu não tenho um ministério popular, mas eu não fico feliz de ter um. in my generation. Eu quero ser uma voz da minha geração. I said this last year and I'll say Eu disse isso no ano passado, eu vou falar de novo, e eu já estou encerrando. when I was in my 20s, Quando eu tinha 20 anos, I was a young pastor. eu era um jovem pastor. The old guys, E aí os mais velhos, nos seus anos 60, e hoje eu tenho 60 anos, então eu posso falar isso. my generation of young men and women, O que eles deram para minha geração, understanding that was full of holes. That's what I was taught by many eles deram para nossa geração anyway. I go, uma compreensão muito cheia de buracos a respeito do fim dos tempos. nobody can understand it. E o que eles falavam para a gente era: ninguém consegue entender direito o fim dos tempos, é tudo simbólico, ninguém concorda, ninguém chega a uma conclusão sobre isso, ninguém consegue entender. When I was in my 20s, As pessoas, quando eu era jovem, as pessoas mais maduras, concluded as pessoas falavam para mim: anyway. não dá para você entender, é tudo simbólico e isso não importa. We were ripped off. E isso me custou 20 anos para poder estudar e entender que isso era uma mentira. E a Bíblia diz o que ela quer dizer, e ela quer dizer o que ela diz. A Bíblia é possível de se entender, ela serve para preparar a igreja. E hoje, com 60 anos, eu não vou deixar uma geração de jovens sem ter clareza a respeito desses 150 capítulos da Bíblia. Porque eu quero que a sua geração leve para a próxima geração, talvez os seus filhos, os seus netos. Eu quero que eles tenham clareza e não confusão. Porque agora existe muita confusão. Muitos homens de Deus hoje não sabem responder. Nós precisamos nos livrar disso e ter clareza, porque isso é o que a Bíblia diz. Holy Spirit, É o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, a mesma Bíblia. as the Gospels are. And I tell you, the Lord is raising up in this hour E message. eu estou falando para você que o Senhor está levantando mensageiros nessa hora. His value, Eles vão declarar a vontade do Senhor. Eles vão declarar os valores, os planos de Deus. E vão ajudar as pessoas que estão confusas, onde as pessoas não entendem para onde a história está indo. Mas eles vão ensinar que esse é um rei que está orquestrando tudo, usando o mal e o bom. and it matters to say yes to Him. I'm going to have one more verse to E eu quero ler mais um versículo hoje. paragraph D. Olha comigo no parágrafo D. And I'd like to take an hour on this, but I'm going to take 90 seconds. Eu queria gastar 1 hora aqui, mas eu vou só gastar 60 segundos. Versículo 6. The voice told A voz fala com Isaías. Isaías, clama agora. what's the message? E aí então Isaías pergunta: qual é a mensagem? I got that. O Senhor está vindo, eu entendi. Preparar pessoas, ok, entendi. What shall I cry out? Mas o que eu devo clamar? E então o Espírito de Deus diz o seguinte: isso é muito importante. Foundational message right here. A mensagem fundamental aqui é: diga para as pessoas que a carne é como a grama, que os inimigos vão Glory and their beauty prevalecer won't prevail. e a beleza God will. não vai prevalecer
mas a palavra de Deus vai prevalecer. Because they're going to be gone. Fala para as pessoas não terem medo dos seus inimigos, Self-grandeur and promotion, because it's going to be gone too. porque as coisas são passageiras. Look what it says in verse 8. É o que diz no versículo 8. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A palavra de Deus é a única coisa que pode dizer o que é sucesso. A big ministry and a big popularity, a big swirl and a big this and a big... Muitas pessoas veem ministérios grandes como sendo sucesso, dead in a minute. mas as pessoas dizem que se juntar a um ministério bem grande é o sucesso, mas nós não precisamos ter medo By their pleasure. dos inimigos, nem ser seduzido por essas coisas passageiras, porque tudo isso é passageiro. Diga para eles que a palavra é verdadeira, é ela que dura para sempre. And they begin to get clarity that we're E nós precisamos ter clareza de que nós somos filhos da ressurreição, que vivemos com expectativa numa nova era, numa próxima era, e essa é a nossa esperança. flesh is grass. A carne é como Lost in the dialogue. uma flor Grandeur of the flesh. que vai passar. Não fique ameaçado pela perseguição da carne, nem pelos prazeres da carne. And amen. Amém e amém. Vamos ficar de pé diante do Senhor. I'm asking the Lord to raise up. Eu estou orando ao Senhor para que Ele levante jovens mensageiros. If it's really in your heart, I don't mean to Se isso está no seu coração, eu não estou. but if you're in your 20s, Mas se você está nos seus 20 anos, 60s, so 30s too, that's all the same. eu estou com 60. 20s and 30s. Se você tem 20, nos 20 ou 30 anos, e você quer dizer, eu quero ser um mensageiro fiel. Eu quero ser um mensageiro fiel. How to experience the power of God, but Eu- I'm going to do more. I'm going to tell them. Eu quero dizer a respeito do reino. Eu quero explicar e ensinar a narrativa bíblica. Eu quero ser uma testemunha fiel. Eu quero gastar um instante agora para orar e pedir para o Espírito Santo tocar você. Se você quiser, você pode sair do seu lugar. 20 anos atrás, nesse mesmo lugar aqui que nós estamos, o Senhor falou comigo para ser uma voz e não um eco. Eu não quero ser um eco. Tudo bem você repetir algo que outra pessoa diz, The mind. mas uma mensagem que só está na sua mente, só vai tocar a mente das pessoas, mas algo que nasceu no seu coração, você vai poder tocar o coração das pessoas. E você não vai conseguir isso sendo indulgente, relaxado. You're worth it. Friends of the bridegroom is what John called us. João Batista chamou ele mesmo de amigos do noivo. I want to do this. E você está falando para você mesmo, eu quero fazer isso, eu não sei como fazer. Help you. We don't know that much. Nós não sabemos muito também. Outros ministérios têm muita informação também. Mas vamos trabalhar juntos para equipar uma geração de jovens que vai equipar a próxima geração também. Yeah, the ministry team, go ahead and pray, but I'm going to flow with Jay here and the worship team. A equipe de ministração pode começar a ministrar agora. You say, Lord, I'm weak. Fala, Senhor, eu sou fraco. And you will E renew. o Senhor fala, espere em mim e você vai renovar suas forças. Senhor, eu não sei o que fazer. Clama a mim que eu vou te dar direção. To the right people. Eu vou te levar para as pessoas certas. Lord, I'm stuck in my sin and my immorality. Senhor, eu estou preso no pecado e na imoralidade, mas Gracious to say yes to me. se você disser sim para o Senhor, Ele vai te ajudar na sua fraqueza. Oh, I live to love you, Jesus. I live to love you. Give you the years of my youth. Work in me to work for your glory.
for your glory, Lord. We say yes to you. Nós dizemos sim para ti. Simply say yes to you. Lord, I want to be a voice and not just an Senhor, eu quero ser uma voz e não um eco. I want to be a voice. Make me a voice, not an echo. God, raise up 10,000 with the Senhor, levanta 10.000 pessoas com o espírito de João Batista. Raise up those who stand in your counsel, and those who hear your voice. Those who sit at your table, feast on your word. Make me a man, a woman of your word. Here I offer myself. Here I am, Lord. Living sacrifice. A living sacrifice. Make me a voice. Make me a voice. Make me a voice. Make me a voice, Lord. Here I offer myself, a living sacrifice. Make me a voice. Make me a voice. Make me a voice. Here I offer myself, a living sacrifice. Make me a voice. Make me a voice. Make me a voice. Here I offered myself, a living sacrifice. Make me a voice. Make me a voice. Make me a voice. Oh God, we pray. John the Baptist. João Batista. Eles perguntaram, quem é você? Ele falou, eu sou um amigo do noivo. Eu estou diante dele, o noivo Deus. Love him. Eu amo, eu ouço a sua voz, eu sou fiel a ele. Eu sou um amigo do noivo. Senhor, faz esses mensageiros amigos do noivo, que são leais a ti em amor. Friend of yours. Like John the Baptist. Be a friend of the bridegroom. One who everyone who's after your heart. Oh, I wanna be your friend. Loyal to your heart. Come like fire. To what you want. Come like fire tonight, Lord. Come like fire tonight. Come like fire tonight. I wanna care deeply about what you care about. Cause my heart to burn with your word. I wanna feel your burdens, hear your voice. I wanna know your heart. I wanna live in your reality. I wanna move with you, For your glory, for your pleasure. Oh, to be loyal in love. I want to be loyal in love with your heart, Lord Jesus. Spend my capacity for love. Make me a loyal friend. Make me faithful to you, Lord. You are worth it, Jesus. Take me in my weakness. You are worth it, Jesus. You are the worthy one. Wanna be your friend, God. Be a loyal friend. Always partnering with your heart. Jesus, you are right and you are worth it. Your ways are greater. Jesus, você está certo e você é digno. Eu confio na sua liderança. Trust your leader. I
trust your leadership my life. because you're worth it. You are true, you are right, you never change. Let me trust you, Jesus. Your leadership is perfect. I won't believe you before I believe anyone else. You've always been faithful. Always been true, Lord. Your word endures forever. You're the God who loves mercy. You always come through. Always are just and true. Wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you more than anything. I wanna be committed to you. Make me a voice. 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 Father, I ask you for the spirit of fire. I ask for the spirit of burning. Eu oro pelo espírito de fogo. O fogo que estava em João, que venha sobre nós. O fogo que estava sobre os apóstolos. Vem como fogo hoje, nós te pedimos. Vem como fogo. Cause our hearts to burn. Just like John the Baptist, Marcus, God. Just like John the Apostle, the beloved, the burning one, Set us apart. like David, like Paul. Set our hearts on fire. Set our hearts on fire with love. Let this be the start. Incendeie os nossos corações com amor. We want to burn for your name, for your glory, for your honor. For your name, for your glory, for your Set honor. our hearts ablaze. Increase the fire inside. Increase that zeal inside. Increase the fire inside. Consuming fire. More, Lord, we ask. Mas, Senhor, nós te pedimos. Lord, God, make us hungry for more. Dá-nos fome por mais. We want more. We want more. Father, I ask you for a prophetic spirit. Pai, eu te peço pelo espírito profético, por sonhos e visões. Hoje mesmo, ainda durante essa conferência, eu oro por uma nova medida do teu espírito. Libera, libera, Senhor. We want more. Power of your spirit. Dreams and visions. Libera sonhos e visões. We want more. 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 We want more.
ask for an increase. Senhor, eu oro por um aumento de sonhos e visões. Você disse em Atos 2, os jovens e as jovens vão profetizar. Você disse Poured que o out seu Espírito seria derramado com poder, to the great and the glorious day of the Lord. conduzindo até o grande e terrível dia do Senhor. Eu oro por um aumento, pela transferência nesses 4 dias do Espírito profético, do entendimento vivo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Libera, Senhor, o Espírito de profecia. Lidera-nos a verdade, em nome de Jesus. For your glory, for your fame, we ask you, God, would you increase living understanding To us, Lord, we ask. to us. We're hungry, God. In the name of Jesus, We're hungry, God. would you increase living understanding to us, Oh God, to us. even now, In the name of Jesus, in the name of Jesus. would you increase living understanding to us, We must have more. name of Jesus. Would you increase living understanding to us in the name of Jesus. The Lord says, do not say I'm too weak. Do not say I've gone too far. Do not say I'm entrenched too deeply in the things that are displeasing to you. For do you not know that I am the Lord God who delights in mercy, that I have called you by name? You cry out to me and I will be with you. I will free you. I will deliver you. I will make you a voice in this generation. Oh, you're not too far gone. You're not too far gone. You're not too weak. You're not too untrained. I can move upon your life. For I will can choose move upon even your you. heart's I choose even you, says the Lord. Do not say I am only I will free you. I will fill you with my love. I will cover you in your weakness. My mercy is enduring. My mercy is But new say every yes to me. morning. Say yes with all of your heart. Say yes to Don't me. come with part of yourself. Come with all of your heart. All of your heart. I will be tender with you. For you are my beloved more than you know. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours. We won't disqualify ourselves, God. This is by your power, not ours, oh God. So move in our lives, increase dreams and visions, increase the spirit of prophecy. We will be open vessels.
treasure inside. And you call not many wise, not many strong, not many noble. You take the foolish to shame the wise. You take the weak to shame the strong. You take the things that are nothing and make them into something for your glory. For your glory. 'Cause it's not about the hype or passion. It's not about the stage. He's looking for the faithful ones that he can make great. And hearing God is so simple. Hearing God is so simple. It's not too far off for you. It's not too mystical for you. But the word is in your mouth and it's in your heart. Make us burning, shining. Lord, I just ask you for grace tonight. Lord, as they go to their hotel rooms, I ask you to visit them in their conversations. I ask that you would stir them deep in their spirit with a new confidence, that you're listening to them, your eyes are on them, that you take their commitments seriously. I ask you to visit them in their sleep tonight. So amen and amen. We could go on and on, because at IHOP we do for 24 hours. But this is your first night, and tomorrow night from 10 till 2 a.m. we got the night watch. So if you're one of those like, I'm ready to go, we'll need your strength tomorrow night, and then the night after, and then after that, we're New Year's Eve. So we got lots of long hours ahead of us. So bless you, bless you, bless you. Mwah. Thank you, Jay. Thank you, worship team. Amazing job. Richard, amazing. I love you, Richard.